Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus amigos. Que Deus esteja nos abençoando, esteja nos guardando e nos dando uma noite de paz. Que possamos prestar esse culto ao Senhor com toda a honra, como Ele merece. E você que nos assiste de casa, que possa prestar também um bom culto, que Deus esteja aí te abençoando com a sua família e que você possa tirar um bom aprendizado nesta palavra que será compartilhada agora à noite. Nós vamos fazer uma breve reflexão no livro de Gênesis, capítulo 6. Se você puder abrir sua Bíblia aí na sua casa, vai ser muito legal, porque nós vamos fazer um passeio pelo livro de Gênesis, pelos capítulos 6, 7 e 8. Eu agora vou orar e daqui a pouco o irmão Rafael vai estar entoando um cântico, né? E logo a seguir nós estaremos refletindo na palavra de Deus. Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, graças te dou, Senhor, por estar aqui nesse momento, ó Deus, unicamente com o objetivo de pregar a sua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me honrado nesse sentido e eu quero pedir a sua orientação, a sua direção por todos aqueles, Senhor, que confiam e esperam no Senhor. Obrigado a Deus pelos irmãos aqui presentes, obrigado por você que nos assiste de casa, que Deus esteja te abençoando, esteja te sustentando e que nós possamos nesta noite aprender cada vez mais de Deus. Ó Senhor, toma nossas vidas em suas mãos e dá-nos, ó Deus, a sua paz, a sua tranquilidade. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor. Fica conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir agora, Rafael. Vamos cantar Raridade. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou isso. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não mudou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro por um dia o fim. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o
Nós queremos dizer que a gente esteve, porque a gente é seguro nas mãos do Todo-Poderoso Deus. Que segurança. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de água viva que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, Deus, que me fará vencer. A Tua palavra, Deus, que me fará vencer. A Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Amém. A palavra de Deus realmente nos faz vencer. Agora eu convido aos irmãos para juntos compartilharmos a palavra de Deus que se encontra em Gênesis 6, de 5 a 8. A palavra de Deus nos diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Amém. O livro de Gênesis nos descreve o princípio de tudo, nos mostra de uma forma muito detalhada o princípio de tudo. Nós vemos aí nessa introdução da Bíblia, no livro de Gênesis, a história da criação, a formação do jardim do Éden. Vemos também a criação do homem, do primeiro homem e a primeira mulher, a tentação da mulher e a queda do homem, o que culminou com o pecado. E no capítulo 6, que é o capítulo que nós estamos refletindo nesta noite, nós encontramos a corrupção geral do gênero humano, que é a nossa reflexão. O verso 6 nos diz: Deus arrependeu-se. Muito triste essa palavra. Deus arrependeu-se. Mas por que Deus arrependeu-se? Se a gente levar essa palavra no sentido literal, nós vamos estar retirando de Deus um de seus atributos, que é a onisciência. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Somos criaturas dele, somos criação dele. E se isso acontecesse, realmente,
entraria assim uma certa oposição nos atributos de Deus. Por quê? Deus é onisciente. Ele tem ciência de tudo que acontece, do que aconteceu e do que acontecerá. E Deus já sabia que o coração do homem é inclinado ao pecado. Portanto, Deus não arrependeu-se. Nós não podemos levar essa palavra no sentido literal, mas Deus apenas entristeceu-se. Ele criou tudo com tanto carinho, com tanto amor. O homem foi criado, então, de uma maneira tão especial e, no final das contas, se tornou, assim, uma corrupção, uma violência, uma imoralidade generalizada. E Deus ficou triste com isso. Por isso, ele resolveu colocar um fim nas coisas. Mas o verso 6, o verso 8 nos diz que Deus se agradou de Noé. Deus achou graça em Noé. E por que Deus achou graça em Noé? Porque Noé andava com Deus. Vamos conhecer um pouco Noé, vamos pensar em Noé. Noé, um varão justo, que buscava a comunhão com Deus, que mantinha-se distanciado da imoralidade da sociedade naquela época. Noé era um homem de fé e obediente a Deus. Por isso Deus achou graça em Noé. De toda a criatura, de tudo que havia criado, ele escolheu Noé para continuar a história. É muito bom quando nós agradamos ao Senhor. Que bom se Deus que bom se Deus pudéssemos ouvir Deus dizendo: eu me agradei da pastora Cecília, eu me agradei do irmão Hassan, porque para a gente ter certeza de que Deus está se agradando conosco, é preciso que nós andemos com Deus, é preciso que busquemos comunhão com Ele, é preciso que obedeçamos a Ele. E Noé confiou, Noé teve fé. E o que é a fé, afinal de contas? Em Hebreus 11:1, nós temos a descrição de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Meus irmãos, nós estamos enfrentando algo desafiador para todos nós. Um inimigo invisível, e as perguntas no nosso coração se agigantam. Às vezes nós nos sentimos num beco sem saída. O que fazer? O que podemos fazer? Nós queremos soluções, queremos saídas, mas nós só encontraremos solução e saída confiando no Senhor, confiando no Todo-Poderoso, como Noé confiou. A confiança em Deus traz a fé. Traz a fé. Mesmo que a nossa fé seja tão ínfima, tão pequenina, do tamanho de um grãozinho, de uma sementinha de mostarda ou de um grãozinho de areia, já basta. Fé é a palavra de ordem. Vamos exercitar a nossa fé. Romanos 10:17 nos diz que de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Noé acreditou em Deus. Noé não questionou, em momento nenhum. Por que Noé fez exatamente o que Deus mandou? Por que será? Nós vemos aí nessa passagem que foi lida, no verso 12, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. No verso 13, nós vamos encontrar Deus falando com Noé. E o que Deus falou com Noé?
Vamos ver na palavra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Deus escolheu Noé para dar continuidade, para recomeçar a história, e Deus está aqui mostrando para Noé o objetivo dele ao se encontrar e falar isso para Noé. Então Deus está mostrando qual é o objetivo, porque ele queria que Noé fizesse alguma coisa, né? Porque o fim de toda a carne é vindo perante a face de Deus. E o que fazer? Então Deus diz para Noé: faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E agora no verso 15, Deus detalhou como seria essa arca. Meus irmãos, Deus gosta de tudo com excelência. É por isso que tudo que nós formos fazer para Deus, nós temos que fazer da melhor maneira possível, com excelência. Nós temos que agradar ao Senhor. Nós temos que buscar comunhão com o Senhor. E tudo que Deus te pedir, tudo que Deus mandar, obedeça, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele escolheu Noé nessa época aqui. Como fazer? Como fazer essa arca? E desta maneira farás. Observe como Deus detalhou como Ele queria que fosse feito a arca. 300 côvados o comprimento da arca, 50 côvados a sua largura e 30 côvados a sua altura. Mas o que é côvado? Côvado é uma medida usada naquela época, né? É uma medida que vai da ponta do dedo médio até o cotovelo. Aproximadamente entre 45 centímetros até 52 centímetros, de acordo com a pessoa, né? Uns têm os braços mais longos, outros mais curtos. Então, de acordo com o braço da pessoa. Como fazer a arca? Deus detalhou para Noé tudo o que ele queria, como que ele queria. E nos versos 16, Deus continua detalhando a arca para Noé. Farás na arca uma janela e de um côvado a acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Vejam bem, a arca não seria uma arca qualquer. Era uma arca especial, muito especial. E não era uma arquinha qualquer. Pelas medidas que Deus passou para Noé, nós chegamos à conclusão que a medida de comprimento equivale exatamente a 300 côvados de comprimento, 133 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Uma arca bem grande. Mas o objetivo de Deus era salvar Noé, sua família e os animais. Deus estava pensando em tudo. Deus sempre pensa naqueles que obedecem a Ele. Deus não nos deixou aqui na terra, aqui no mundo, de qualquer maneira. Ele nos criou e Ele se preocupa conosco, não é? No verso 17. Por que foi dada essa ordem? Por quê? Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, quer dizer, tudo que há na terra morrerá. Tudo que há na terra morrerá, salvo apenas, com exceção, a família de Noé, Noé e sua família. No verso 18, Deus determina para Noé quem entraria na arca. Quem vai entrar nessa arca?
mas contigo estabelecerei o meu pacto. Olha Deus falando aqui num pacto que ele vai fazer com Noé, antes de Noé entrar na arca. Deus, mediante o seu pacto, ele prometeu a Noé que este seria salvo do julgamento que ia ocorrer através do dilúvio. E Noé corresponde ao pacto de Deus, crendo nele e na sua palavra. Que maravilha, né? Bem-aventurados os que ouvem e creem. Bem-aventurados os que ouvem, creem e colocam em prática aquilo que Deus manda. Quando nós obedecemos, quando nós confiamos, quando nós temos fé, nós somos felizes, nós somos bem-aventurados e tudo terminará bem. Porque nosso Deus não é um Deus de mentira. No verso 19, Deus continua detalhando para Noé e determinando quem entraria na arca. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Verso 20, das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra, conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Quer dizer, Noé não teria que procurar animal nenhum. O poder de Deus é muito grande. Ele faria com que esses animais fossem até Noé no momento certo, no momento oportuno. No verso 21, nós temos aí através desse versículo a certeza de que Deus, ele pensou em tudo e ele continua pensando em tudo, na nossa vida, nas nossas necessidades, no que nós estamos passando nesses momentos atuais. Quando ele diz, e tu toma para ti de toda a comida que se come e ajunta-a para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Tudo que Deus mandou, Noé fez, da maneira como Deus havia ordenado. Eu até grifei essa palavra tudo, porque tem pessoas que pensam que pode enganar ao Senhor, fazendo as coisas de Deus pela metade. Quando Deus ordena, a nossa obrigação é obedecer, é cumprir a vontade de Deus. Afinal de contas, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então vamos procurar obedecer a Deus e nós só nos daremos bem com isso. Vamos fazer como Noé. Vamos acreditar sem questionar. Não levante questionamentos, não. Se Noé tivesse feito algum questionamento, com certeza ele não teria se salvado. E nem a sua família. Então, vamos procurar agradar ao Senhor. Vamos confiar. Vamos confiar. Afinal de contas, eu sei que não tem sido fácil para ninguém. Tem sido muito difícil. Nós estamos com a nossa vida confinada dentro de nossas casas, né? Nós não temos, por enquanto, a liberdade de ir e vir, como nós sempre tivemos. Mas vamos acreditar, vamos confiar que tudo isso vai passar. Romanos 8, 28 nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com o propósito de Deus. Deus tem um propósito em tudo. E esse sofrimento que nós estamos passando agora, essa preocupação, a gente só ouve notícias desagradáveis. Nós assistimos à TV e a mídia tem mostrado para a gente tantas coisas desnecessárias.
Então nós sofremos com isso, nós choramos por isso, nós dormimos mal, porque nós amamos os nossos familiares e nós amamos a nossa vida. A vida é um bem maravilhoso que Deus nos deu. Nós amamos. Há algumas semanas atrás, eu recebi a notícia de que um sobrinho meu, o mais velho, que mora em Rio das Ostras, ele estava muito doente e o teste deu positivo para a Covid-19. Ele está internado lá em Bom Jardim, em Bom Jesus. Mas eu acredito no meu Deus vivo. Amém. Eu acredito que Deus vai curá-lo. Amém. Eu acredito, eu tenho pedido muito a Deus pela vida dele e eu tenho certeza que Deus ouve o nosso clamor e as nossas petições. E eu tenho certeza que Deus já entrou com providência. É só esperar no Senhor, confiar e com certeza nós alcançaremos a vitória em nome de Jesus. E como era essa fé de Noé? Deus mandou Noé fazer e Noé fez. Mas como assim? A fé era muito radical. É aquela fé que não deixa esmorecer por nada. Obediência total, firme. Eu fico imaginando as zombarias. Para que essa arca? Para que essa arca tão grande? Que dilúvio, que chuva! Afinal de contas, não havia chovido ainda na face da terra. E por que Noé está preparando uma arca tão grande? Quantas zombarias, quantas chacotas. Muita gente não deve ter acreditado, né? Muita gente não acreditou e caçoava de Noé. Mas Noé estava cumprindo o que Deus havia determinado. Era uma arca muito grande, com 3 compartimentos. Os estudiosos dizem que Noé levou 120 anos construindo a arca. Mas Noé não desistiu. Não desistiu. Assim também acontece quando nós afirmamos que Jesus irá voltar. As pessoas também, muitas delas, não acreditam na gente, como não acreditaram em Noé, enquanto Noé construía aquela arca imensa, né? Mas Noé não desistiu no meio do caminho. Ele concluiu, ele começou e concluiu o que Deus havia determinado para ele, né? Fazer a vontade de Deus é ser vitorioso, é ser feliz. Então vamos fazer a vontade de Deus. A Bíblia nos fala de muitos personagens que confiaram e obtiveram vitória. Eu fico pensando naquela passagem lá em Gênesis 22, quando Deus mandou Abraão matar o seu filho Isaque. Abraão não pensou 2 vezes. Ele se ajeitou, pegou seu filho, o jumento, 2 empregados, e ele foi, depois de 3 dias, ele chegou exatamente no lugar onde Deus havia determinado, né? Preparou o altar do sacrifício, e ele fez questão que aqueles empregados não o acompanhassem, que ficassem com o jumento enquanto ele ia, só com o filho. E lá ele preparou todo o sacrifício, mas quando ele levantou o cutelo, o que acontece? Deus repreendeu Abraão e disse que estava feliz, porque naquele momento ele tinha certeza que Abraão o temia. Vamos temer ao Senhor. E o que Deus fez? Ele providenciou o carneirinho para ser imolado em lugar de seu filho. Então, essa é uma fé radical. Já imaginaram? Será que eu teria coragem? Será que você teria coragem de entregar o seu único filho? Mas Deus fez isso conosco. Deus nos ama de tal maneira que Ele entregou o seu único filho por nós, né? E mais tarde, isso aí veio se concretizar na morte do único Filho de Deus na cruz para nos salvar. Abraão não pensou 2 vezes.
não pensou. Ele iria com certeza sacrificar o seu filho. Eu gosto também do exemplo de Daniel. Daniel foi um homem de fé. Ele foi levado cativo de Jerusalém, que ele era da tribo de Judá. Ele foi levado para a Babilônia. E lá Daniel teve seu nome trocado, teve seus costumes trocados, aprendeu nova língua, fizeram uma lavagem completa no Daniel e seus 3 amigos também, né? E o que acontece com Daniel? Daniel também achou graça aos olhos do Senhor. E Daniel apareceu na Babilônia. Ele cresceu na Babilônia. Quando ele interpretou sonhos, quando ele traduziu o que aquela mão escrevia durante um banquete do rei Belsazar. Depois, Daniel fez tantas coisas assim diferentes. Ele se sobressaiu diante daqueles astrólogos, dos feiticeiros. Ele foi uma pessoa muito especial e ele ocupou altos cargos por isso. E nós sabemos que quando nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus, a obedecer a Deus, a confiar em Deus, a buscar sempre Deus em oração, porque Daniel orava 3 vezes ao dia, né? As petições dele eram diretas para o Senhor. Então o que acontece? Ele passa a ser objeto de inveja, objeto de ciúme. E armaram contra Daniel, se uniram lá contra Daniel. E o que aconteceu? Convenceram o rei a criar uma lei que durante 30 dias nenhuma petição fosse feita a outra pessoa, senão ao rei. Mas com certeza Daniel não iria obedecer, né? E o rei aceitou, e como palavra de rei não volta atrás, esses homens foram lá e pegaram Daniel orando, e Daniel foi levado até a presença do rei. Daniel foi levado. E o rei ficou até um pouco preocupado e triste, porque ele sabia quem era Daniel. Ele tinha certeza que Daniel não tinha cometido nenhum mal. Mas ele não poderia voltar atrás no decreto dele. E o que acontece? Daniel foi condenado à morte. Seria jogado na cova dos leões. Lá no livro de Daniel 6,16, o rei, muito triste, ainda diz para Daniel: espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Na verdade, o rei não queria a morte de Daniel. E Daniel foi jogado no dia seguinte, né, na cova dos leões. Coitado Daniel, né? O rei ficou numa situação muito séria. Ficou muito preocupado mesmo. E Daniel passou a noite lá. No dia seguinte, o rei mal amanheceu o dia, mal se levantou, foi correndo lá na cova dos leões, né, para ver o que havia acontecido. Daniel 6,16, nós vemos o rei chamando Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? E paz, meus irmãos, Daniel respondeu: o meu Deus mandou o seu anjo e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem. Que maravilha, né? A Bíblia diz que o rei Dario, ele ficou tão feliz que ele escreveu uma carta para os povos daquelas nações. E a carta dizia o seguinte: felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora. Pois ele é o Deus vivo,
que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído. O seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva no céu e na terra. Ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando-o das garras dos leões. Então Daniel foi vitorioso. Daniel não encontrou a morte. Deus enviou o seu anjo para salvar Daniel. E eu creio que Deus está mandando seus anjos em nossas casas para nos livrar de todo mal. Deus não vai permitir. Deus nos conhece, Deus conhece o nosso coração e com certeza Ele se preocupa com cada um de nós. Ele está olhando a nossa aflição nesse momento. Vamos ajustar nossas vidas com Deus, pois nós somos órfãos sem Deus, nós somos incompletos sem Deus. Vamos nos colocar sempre na dependência desse Deus vivo, na dependência dele, porque quando nós dependemos de Deus, nós somos vitoriosos. Deus, a palavra de Deus diz que sem mim nada podeis fazer. Então vamos acreditar que tudo isso vai passar. Amém. Assim como Noé passou por momentos assim difíceis, assim como Daniel passou por momentos difíceis, assim como Abraão. Imagine Abraão quando levantou aquele cutelo, como que não estava o coração dele naquele momento. Mas Deus, Ele sempre chega com a sua providência na hora exata. Amém. Não é na hora que nós queremos, mas é no momento dele. Vamos aguardar, vamos esperar com paciência no Senhor, porque o nosso Deus, Ele está vendo a tribulação pela qual nós estamos passando. Noé mostra também, através de tudo que ele fez, a fé como instrumento de salvação e de libertação. Através da fé, Noé libertou a família. Ele salvou-se e a todos da família. E a família de Noé não era uma família tão grande. 8 pessoas, né? 3 filhos, as 3 noras, ele e a esposa. 8 pessoas. Por quê? A família é muito importante para nós. Eu acho que é um bem valioso que nós temos, é a nossa família. E a família de Noé comprou a ideia dele, apoiou Noé naquele projeto. Viveram juntos os projetos e foram vitoriosos juntos. Não é? Viram e viveram a promessa de Deus para as suas vidas. Noé ficou muito tempo confinado com sua família dentro da arca. Mais de 1 ano confinado. Tá? Não foi fácil. Nós não estamos confinados tanto tempo assim. Mas Noé ficou mais de 1 ano confinado. Não é? Mas Deus não se esquece de nós. Deus está vendo a nossa aflição. Assim como Deus olhou para Noé, Ele está olhando para cada um de nós nesse momento. Deus não esquece das suas promessas. Em Isaías 43, verso 1, Deus diz: Tu és meu. Que bom ouvir isso de Deus. Tu és meu. Que bom ser de Deus. Saber que Deus me adotou. Saber que Deus nos adotou. Isso é muito bom. Gênesis 8:1, a palavra nos diz assim: E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus. E as chuvas do céu deteve-se. Deus lembrou-se de Noé e fez passar um vento sobre a terra, aquietando, acabando com a chuva, paralisando a chuva. Eu vou trazer esse versículo para os nossos dias.
vamos tomar para nós esse verso 8:1. E lembrou-se Deus da minha família, e lembrou-se Deus da sua família, dos nossos amigos, dos nossos parentes, toda a nossa parentela, e fez passar um vento sobre a terra, levando esse vírus que tem feito tantas vítimas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus faça passar esse vento sobre a terra, levando esse vírus para bem longe da gente. Que em nome de Jesus esse vento passe sobre a terra. E que nós que estamos confinados possamos ter de volta a nossa liberdade, né? Depois que a chuva passou, Noé ainda ficou confinado na arca por muito tempo. A arca encalhou no Monte Ararat, mas Noé teve que esperar as águas baixarem. Não foi tão fácil assim, né? Não foi tão fácil. Alguns estudiosos dizem que Noé ficou exatamente 382 dias confinado naquela arca com a sua família. Gênesis 7:6. Nesse versículo nós vemos que Noé entrou na arca com 600 anos. 7:11. Ele entrou na arca no dia 17 do 2º mês. Que quando Noé entrou na arca, só começou a chuva 7 dias depois. Então nós não podemos trazer assim uma conta muito exata, isso aí, né? E Gênesis 8:13 nos fala que já estamos no ano 601, no primeiro dia do primeiro mês, a terra estava enxuta. E Gênesis 8:14, ano 601, 27 dias do 2º mês, a terra estava seca. Gênesis 8:16, Deus diz: sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Gênesis 8:20, Noé teve um coração grato. Ele agradeceu a Deus a salvação. De que forma? Ele edifica um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos sobre o altar como agradecimento a Deus pela salvação. Que no dia da nossa libertação nós tenhamos também um coração grato. Amém. Que nós possamos ter um reencontro muito feliz com os nossos amigos, os nossos irmãos. Aí sim nós voltaremos à normalidade. Quando Deus disser para a gente, sai da sua arca. É hora de sair. A chuva já passou. Maravilha. Nós vamos ouvir. Amém. Nós vamos ouvir. Gênesis 9:1. A promessa de Deus se concretizando. Deus abençoa a família de Noé, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E Deus faz o pacto com Noé de não destruir mais a terra pelas águas do dilúvio. E como sinal desse concerto, ele colocou o arco-íris nas nuvens. Então, toda vez que nós olharmos o arco-íris, nós vamos nos lembrar da história de Noé. Vamos aproveitar esse tempo de confinamento, não vamos ficar chorosos, melodramáticos. Eu sei que é triste, eu também fico muito triste, às vezes eu fico chateada, mas vamos aproveitar para testemunhar, para falar de Deus e das suas maravilhas, né? Vamos exercer a nossa fé, porque é isso que Deus espera de cada um de nós. Amém. Não vamos ficar em casa passando tempo de um modo inútil. Vamos ser úteis nesse tempo de confinamento. Isaías 43:1
2 e 3a, eu vou ler aqui na Bíblia, o que Deus diz para a gente. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te reuni. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Amém. Deus nos chama pelo nosso nome. Ele nos conhece. E Ele sabe de toda a nossa aflição. E com certeza Ele vai entrar, ou melhor, já está entrando com providência para nos salvar, para nos libertar desse pesadelo que nós estamos vivendo. Noé nos mostra outro ponto. A fé como um instrumento de manifestação do invisível de Deus. Deus chama Noé trabalha anos e anos, construindo a arca como Deus ordenara, e viveu um milagre com sua família. A palavra se concretizou na vida de Noé e se tornou visível para ele e sua família. E Deus recomeçou a história com a família de Noé. E se Noé não tivesse acreditado? Quem confia, vive as promessas. Amém. Quem confia, vê o milagre. Isso me lembra aqueles 3 amigos do Daniel. Eu gosto muito de Daniel, sabe? Isso me lembra os 3 amigos dele. O Misael, Ananias e Azarias, que tiveram também seus nomes trocados, né? Para Sadraque, Mesaque e Abednego. Como que sofreram esses jovens, né? Eles se recusaram logo de início a comer a comida do rei e a beber a bebida do rei. Conseguiram, porque Deus foi lá no coração de Aspenaz, que era o chefe do palácio, e colocou tranquilidade, colocou um pouco de amor no coração daquele homem. E ele resolveu fazer o teste com os rapazes, né? Então, eles também tiveram que passar por tantas mudanças, mas retirar o Deus do coração daqueles 3 jovens, impossível. Foi impossível. Eles já tiveram os costumes mudados, a língua mudada, os nomes mudados, e teria que mudar de Deus? O Deus vivo é único em nossas vidas. Não existe outro. E eles foram até o final com toda a segurança e não aceitaram o que o rei havia proposto. E o que o rei fez? O rei mandou fazer uma estátua de ouro muito grande, 27 metros de altura por 2,70 metros de largura. E no dia da inauguração da estátua, todos deveriam se ajoelhar e adorar aquela estátua, mas os 3 amigos aí se recusaram a fazer isso. Porque a adoração para eles e se colocar de joelhos para eles, só perante o Deus vivo, como é para nós também. Amém. Nós só ajoelhamos diante do nosso Deus. Nós só adoramos o nosso Deus. E por causa dessa desobediência, eles foram levados à presença do rei. E o rei ainda deu uma segunda chance deles se prostrarem diante daquela estátua. E eles não concordaram. Não quiseram fazer isso. Essa idolatria. E o que aconteceu? Eles foram jogados numa fornalha ardente. Mas o rei ainda fez questão que se esquentassem 7 vezes mais aquela fornalha. E os jovens foram amarrados e jogados na fornalha. Só que quando o rei olha, ele verificou que tinha uma 4ª pessoa lá. Não tinham 3, tinham 4. Mas sabe por que tinham 4 lá? Sabem por quê?
Porque o anjo do Senhor, os anjos do Senhor, acampam-se ao redor dos que o temem. E não aconteceu nada com aqueles jovens. Eles não foram feridos, eles não se queimaram. Detalhe, os soldados que os empurraram foram queimados, eles morreram. E os que foram até o final, até o fim da fornalha, não sofreram nada. Porque Deus é quem cuida de nós. Amém. Deus é quem cuida de cada um de nós. Salmo 91, verso 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, servo do Senhor, não será atingido. Então, vamos confiar em Deus. Vale a pena confiar, vale a pena ter fé, mesmo que seja do tamanho de um grãozinho de areia, porque somos bem-aventurados. Concluindo, eu quero dizer para vocês, meus irmãos aqui, e vocês que nos assistem em casa, que temos que permanecer ligados no nosso foco, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Nada poderá nos afastar do amor de Deus. A mídia deixa a gente desanimado, mas vamos olhar para aquele que deu a sua vida por nós. Certo? Salmo 42, 11. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Lamentações 3, 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Aí eu me lembro daquele hino do nosso cantor cristão, que nos diz assim: Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter. A resposta, sem a fé enfraquecer, sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará, sim. O que Jesus promete, dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé, Jesus contemplará. Vamos valorizar a nossa fé em tempos difíceis como esse e ser como Noé. A nossa fé funciona, meus irmãos, sendo as circunstâncias favoráveis ou não. Nós temos que ter fé, esperar em Deus, confiar, que eu tenho certeza que nós sairemos vitoriosos, né? Continuemos firmes nesses dias desafiadores. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e que tenha misericórdia de todos nós. Que Deus esteja aí na sua casa com você também, te guardando, te abençoando, e que aquele vento que passou e acabou com o dilúvio, que ele passe nas nossas casas também, levando a nossa preocupação, a nossa tristeza e colocando alegria no nosso coração, a alegria de servir a esse Deus vivo que pode todas as coisas e que nunca se esquece de nós. Amém? Vamos ouvir mais um cântico, né? Creio que tu és a cura. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo.
Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar e levas pelo flanco, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio sim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio sim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Amém. Eu quero agradecer a presença dos irmãos, irmão Hassan, irmão Josimar, irmão Ariadne, irmão Rafael, a Sara, a pastora Ilka. Que Deus abençoe cada um de vocês. Temos aqui alguns pedidos de oração. O Marcelo Barroso pede oração pela saúde da Ceni Cavalcante. A Caroline Graça pede pela saúde da Joane e da Giovana, que ainda estão na Unimed. Kátia Dias pede por Lucilena, Kleiber, Yara e Fernanda. E Lisete, a irmã Lisete, pede por sua saúde. Nós vamos orar nesse momento, mas com certeza Deus já
colocou essas vidas no altar dele. Vamos orar. Senhor meu Deus, aceita, Senhor, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado a Deus pela oportunidade de estar levando a sua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado a Deus pela família. Obrigado pelos irmãos aqui presentes. Ó Deus, visita agora a Seni Cavalcante, que precisa de saúde. O Senhor sabe das necessidades dela. Visita-a nesse momento, Pai. Estende suas mãos sobre ela e derrama a cura em nome de Jesus. Ó Deus, eu te peço também pela saúde da Joane e da Giovana, que ainda estão na Unimed. Ó Deus, que os seus anjos estejam acampados ao redor desse leito de enfermidade. E que a sua bênção alcance essas vidas. E que muito breve elas possam estar libertas dessa enfermidade e que possam ver a tua glória através de tudo que estão passando. Pela Cátia Dias, por Lucilena, Kleiber, Yara e Fernanda. Ó Deus, abençoe essas vidas. Guarda essas vidas. Sustenta, Pai, em nome de Jesus. Contempla agora, Senhor, a irmã Lisete. O Senhor conhece a necessidade dela. O Senhor sabe do que ela precisa. Que o Senhor esteja entrando com providência e abençoando. A todos nós aqui, Senhor, como nós precisamos do Senhor. Como nós carecemos da tua graça. Como que nós precisamos da sua companhia, da sua direção, Pai. Ó Deus, fica com cada um de nós. Abençoa, Senhor, o reverendo Aécio, onde ele estiver nesse momento. Que o Senhor esteja tocando na vida dele. Obrigado, Senhor, pela visão que o Senhor dá para o teu servo. Guarda toda a família do reverendo em nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado também pela minha vida. Ó Senhor, muito obrigado. Continua, Senhor, abençoando a minha vida. Eu preciso muito do Senhor. Ó Deus, só o Senhor na minha vida. Muito obrigado por tudo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu não tenho palavras para agradecer tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Jesus. Perdoa as nossas falhas e nos conduza por caminhos retos que levam ao Senhor. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as bênçãos, as consolações do Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus reunido em toda a face da terra. E o povo de Deus aqui presente diz: Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde.